dia a todos. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, né, sobre saúde mental, né, e a questão financeira, né, impactando a saúde mental das pessoas, né? Então, o tema de hoje é como a insegurança financeira impacta a saúde mental, né? A gente vai falar aqui com a Letícia Diniz, que é psicóloga clínica, consultora de desenvolvimento e mentora de carreira, atua com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, TCC. Ela é especialista em psicopatologia, emagrecimento, obesidade e orientação profissional. Ao longo dos seus 17 anos de atuação, essa cara de novinha aí tem bastante experiência, tem realizado trabalhos na área clínica e em ambientes corporativos, com foco em prevenção e tratamento de saúde mental. Letícia, muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade aí para você comentar um pouco da sua percepção, da sua experiência, né, com relação a essa questão da saúde mental, né, os impactos aí no âmbito financeiro, né, o que isso reflete na saúde, na cabeça das pessoas, né, no dia a dia. Enfim, a gente tem uma série de desafios, a gente vive num país aí de renda baixa, né, que a gente sabe que é muito difícil equilibrar o orçamento, né, e eu acho que a questão financeira também impacta de forma relevante as famílias, né, é um dos pontos de maior preocupação aí familiar, né, questão dos filhos, enfim, do sustento da família, né, e a gente queria te ouvir um pouco, né, o que isso reflete aí na cabeça das pessoas. Obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Muito bom, eu agradeço o convite, né, e é um privilégio estar aqui podendo falar desse assunto. Eu costumo dizer que são dois assuntos bastante importantes, mas pouco falados, né, que é sobre saúde mental e dinheiro. Ainda gera ali um desconforto falar sobre isso, porque tem muitos preconceitos, desinformação, julgamentos, medos, ansiedade com relação ao próprio tema. Mas são dois temas que eu amo falar, né? E unir os dois traz um privilégio bastante grande por conta da nossa situação. 84% das pessoas, elas relatam que temas relacionados ao dinheiro afetam sua saúde mental. E aí eu vou dizer como afeta. Essa pesquisa foi feita pelo Serasa, né? E no final de 2024 para 2025, então saiu o resultado de 2025. Então, o que é isso? A gente está falando de 84% das pessoas, né, que participaram dessa pesquisa relataram que o dinheiro afeta. Então, assim, como o dinheiro está presente na nossa vida, né? Eu falo na nossa vida humana e adulta. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns elementos de como que a gente pode lidar com essa temática, já que faz parte da nossa vida, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida. Primeiro, eu vou começar a falar como a nossa máquina humana funciona, né? De como que a gente funciona, nós seres humanos, porque é muito importante a gente saber do nosso funcionamento para depois entender como lidar com os contextos, lidar com cada situação da nossa vida e com o que está permeando a gente, né? Que é esse ambiente, que são os nossos sonhos, que são as nossas expectativas. E mais para o finalzinho eu vou trazer ali recomendações do que a gente pode fazer para que a gente viva uma vida que vale a pena. E aí aqui eu trago, né, que dentro da psicologia a gente fala, né, os processos de psicoterapia, a gente fala assim, aqui é para você construir, né, ou continuar construindo uma vida que vale a pena, para você. Por que eu enfatizo para você? Porque hoje a gente vive num mundo com muitas demandas. Então, temos demandas familiares, temos demandas sociais, demandas profissionais, demandas pessoais. E isso acaba se misturando com o que eu quero para mim, o que é importante para mim, o que eu de fato desejo. Então, eu vou entrar aqui na tríade cognitiva, né? Na tríade que a gente fala de como a gente funciona.
E é muito simples, né? É simples a explicação, mas é complexo de como a gente vai trabalhar com tudo isso. Nós funcionamos com base nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamento. Se a gente for ver tudo que a gente faz, né, tudo que a forma que a gente vive, tem essa tríade. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. E tudo isso está permeado por esse ambiente, né? Então, Letícia, o ambiente influencia? Sim, o ambiente influencia, né? Então, imagina que a gente tem essas três caixinhas, né? Comportamento, pensamento, sentimento, e o ambiente, o contexto, tudo influenciando a nossa vida. Então, diante disso, a gente tem também que esse ambiente, ele tem uma grande capacidade de influenciar nas nossas emoções. E aí tem uma outra pesquisa que diz que 70% mais ou menos das pessoas perdem o sono por conta de questões financeiras. E o que é perder o sono? Né? Então, perder o sono é a gente entender também que nós somos seres animais. E o sono é um pilar muito importante para o nosso funcionamento cognitivo. O que é cognição? Para a gente pensar melhor. Então, se eu tenho um problema, eu já estou influenciando no meu sistema fisiológico, vamos dizer assim, né? Essa pesquisa foi feita com relação ao sono. Mas influencia na alimentação, estou falando do aspecto individual, por enquanto, né? Então, perco o sono, está relacionado com a questão da fome, como mais, como menos, aí impacta também na questão das minhas possibilidades de me movimentar, fazer uma atividade física, fazer algo que seja prazeroso, que tenha um equilíbrio lá do meu sistema bioquímico. Então, assim, olha essa questão financeira, primeiramente, como ela mexe com o nosso orgânico, estou falando de corpo. E aí, também influencia na questão da forma que a gente pensa, na forma que a gente age. E aqui eu trago um desafio para vocês, né? Onde que a gente consegue ter um controle? É sobre o ambiente? É sobre os nossos pensamentos? É sobre as nossas emoções? Ou é sobre o nosso comportamento? Desses quatro, onde que a gente consegue ter ali minimamente um controle? Né? Porque eu ouço muito falar, cuide daquilo que você controla, o que você não controla, né, deixa para lá, porque isso vai afetar, né, a sua vida, vai te trazer prejuízos. Mas onde que a gente tem controle? A gente vive num mundo, né, que tem uma velocidade muito grande, né, de informações, das coisas acontecendo, tem uma não linearidade, né? Então, quando a gente fala da vida adulta, na carreira, antigamente tínhamos carreiras muito lineares, hoje não. Então, né, a gente estava aqui conversando que hoje eu estou numa função, de repente vem algo que precisa, né, de mais daquela função, ou aquela função deixa de existir, e eu preciso me partir para outras coisas, e tudo isso mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e também com a forma que a gente se comporta. Então, entendendo isso, essa máquina humana, né, que o ambiente se influencia, vocês pensem aí, tá? O que a gente tem controle? Eu vou responder mais para frente. E aí, entendendo isso, a gente vai falar um pouco da jornada financeira, né? De como que a jornada financeira ela vai impactando nas nossas vidas. E aqui eu peço um pouco de atenção para que vocês reflitam. Lembre-se, qual é a vida que vale a pena para mim? Para eu ter uma vida que vale a pena para mim, eu preciso sair um pouco do piloto automático. O que é o piloto automático? É tudo aquilo que eu faço sem pensar. Então, eu só vou agindo. Em determinadas fases da nossa vida, a gente, sim, é muito mais influenciável. Então, por exemplo, até mesmo pelas nossas expectativas que se misturam com as expectativas do ambiente, com as expectativas de um momento histórico. Então, por exemplo, eu estou lá na juventude, eu
quero pertencer a um grupo, eu estou ali me descobrindo, eu tenho desejos, eu tenho planos, eu tenho sonhos. E aí eu acabo sendo muito mais suscetível a tomar decisões baseado num grupo, né? Baseado ali no que aquele ambiente que eu estou inserido está me ditando. Então, é assim, não generalizando, né? Aqui na psicologia a gente não generaliza nada, mas a gente analisa contextos e a gente vê, tem elementos ali de uma tendência que a maioria tem de seguir. Então, desde da infância, da juventude, a gente precisa começar a pensar sobre como eu controlo meus impulsos, como eu controlo o meu desejo, como eu controlo o meu querer. Né? Então, a psicologia também traz aí a questão que a gente chama do gerenciamento emocional, para eu poder lidar com uma frustração, para eu poder lidar com as minhas limitações, a limitação do meu ambiente, a limitação da minha família, a limitação, né, de onde eu estou convivendo. Então, assim, se frustrar faz parte do nosso processo. E quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa compreender, porque se a gente não quiser, se a gente negar a frustração e a gente não quiser se frustrar, a gente tem uma tendência a tomar decisões por esses impulsos e com baixa consciência, né? Com um baixo planejamento, só para atender aquela necessidade ali do momento. E aí, a gente vai ficando mais adulto, a gente vai despertando ali desejos que são desejos, digamos assim, reais, genuínos. Então, aí a gente vem com eu mereço. E aí os nossos pensamentos assim, eu mereço uma casa, eu mereço um apartamento, eu mereço um carro, eu mereço aquela viagem. E sim, né? Nós somos merecedores, eu acredito nisso. Mas onde que está aí, né? Qual que é a ideia, o cuidado que a gente precisa ter? Que esse eu mereço, ele pode vir carregado, né, também de tomadas de decisões baseado na emoção desse eu mereço, né, eu estou no momento, eu preciso, eu quero, né, é legítimo, mas a gente precisa ter um ponto de atenção ali, se o meu, né, o meu desejo legítimo, ele faz parte de um contexto, de uma realidade que eu consiga lidar e não vai afetar ali a minha vida, né, a minha vida pessoal, profissional e tudo mais. E aí temos a questão a aposentadoria, né, então passei ali por aquela fase, né, de desejar, merecer, e aí a questão vem ali de um desejo assim, agora é minha liberdade, né? Agora é eu poder usufruir de todas as escolhas que eu fiz. Mais uma vez, só que qual o contexto que a gente está vivendo? Como que é essa questão desse planejamento, né? Do que eu fiz para continuar minha vida? A gente sabe que as coisas, elas acabam ficando mais caras, né? O custo de vida, de repente, pode mudar bastante. Então, cuidar um pouco disso, que também, né? Essa liberdade deveria ser, é legítima. E deveria, né, ser um direito, meu desejo, né, eu acho que eu gosto de falar disso porque é isso, meu desejo é que, além de ser legítima, ela possa ser vivenciada, né, por todos, e em todas as fases, né, desde a juventude, eu poder realizar meus desejos, na vida adulta, eu poder também realizar meus sonhos, meus planos, e no plano de aposentadoria ali, o qual... E aqui eu não estou falando nem de idade, eu só estou, né, trazendo ali algumas fases para que faça mais sentido, que a todo momento eu falo, a gente começou a trabalhar, a gente tem desejo, o dinheiro e essas questões vão permear ao longo dos restos das nossas vidas. Então, não tem por onde fugir. E é importante falar disso, é fundamental que a gente traga, né, essas pautas para todos os ambientes, desde o início da nossa educação,
né? E quando eu falo desde o início da educação, assim como eu aprendi a ler, escrever e a me comunicar, interagir com esses ambientes, eu preciso saber de como que funciona a minha relação com o dinheiro, para que a gente possa desenvolver crenças que são funcionais, né? Porque a gente, diante disso, a gente tem crenças muito disfuncionais. Porque a partir do momento, essa relação do desejo e eu posso, aí aqui a gente coloca duas perguntinhas, né? Que eu falo para a gente começar a trazer um processo de consciência. Então, assim, eu desejo, eu quero, eu posso. Eu não uso nem mais, mas assim, eu posso. O eu posso, ele vai te trazer elementos ali desse contexto, desse ambiente, né? Da minha condição naquele momento. E vai fazer eu refletir, tem que estar conectado. O meu desejo, ele tem que estar conectado com o eu posso. E aí, dentro do esse eu posso, eu trago 3 elementos que são os nossos investimentos. Que esse eu posso, ele não está só associado ao dinheiro. Eu falo, ele está associado ao tempo e ao nosso esforço. O que é o esforço? É o esforço físico, né? E o nosso esforço mental. Tá ali, nessa parte desse esforço, tá o quanto que a minha saúde mental vai ser impactada a partir desse desejo. E aí tem uma relação, tá? A relação entre eu posso, eu quero e eu posso, ela precisa estar conectada. Mas a relação entre os investimentos de tempo, esforço e dinheiro, elas não são diretamente proporcionais, não é igual. E aí que o nosso processo de consciência e reflexão entra, né? Porque é muito interessante. Tem momentos que eu vou precisar dedicar um pouco mais de tempo, esperar um pouco mais para que eu tenha o financeiro e aí para poder realizar o que eu quero. E aí que entra também as emoções. A ansiedade, né? A gente fala, não sei se como ansiedade, aquilo que eu quero muito, né? Aquilo que tá. Mas tem uma ansiedade que, quando a gente fala do nosso aspecto humano, né, e animal, é uma ansiedade positiva. Então, é uma ansiedade, é um estresse ali que me leva para uma ação. Então, eu tenho um planejamento, eu vou me organizar para depois tomar uma decisão que não vai me gerar uma ansiedade de um aspecto de transtorno, né? Que vai limitar a minha vida, vai impactar na minha relação com o trabalho, na minha relação com a família. Então, é muito importante. O processo de conscientização, a gente a todo momento está olhando, né, para esses investimentos, que é muito particular, que é muito individual. E com isso a gente precisa ter um bom gerenciamento emocional. Que esperar ali 3 anos para comprar meu primeiro carro, né? Porque eu posso fazer escolhas diferentes, ou comprar imediatamente, e também qual que é a consequência disso, né? Na psicologia a gente trabalha muito assim, qual que é a situação, como que eu me comporto, quais são as emoções que vêm, quais são as consequências disso. Então, temos uma situação posta. Como que eu ajo diante dessa situação? E quais são as consequências? E essas consequências, elas muitas vezes estão relacionadas a aspectos emocionais. Temos alguma pergunta até aqui? Não, muito bom essa sua fala, Letícia. Acho que faz a gente refletir aí o momento ali de tomada de decisão, né? Às vezes a gente vai no impulso e aí faz uma coisa e depois a gente vê e fala, putz, e agora? Como que eu faço para dar conta disso, né? Então, acho que é bem interessante essa questão. Acho que talvez essa digamos assim, uma pausa, né, que a gente dá para nós mesmos, assim, refletirmos, né? Será que eu preciso mesmo daquilo agora? Será que tem que ser agora?
enfim, eu acho que até nós brasileiros, nós somos muito impulsivos, né? E aí a gente acaba indo na onda do desejo, né? E isso acaba dificultando o nosso planejamento, principalmente de longo prazo. Nós aqui que trabalhamos com plano de previdência, né, a gente tenta, né, conscientizar as pessoas a ter essa visão de longo prazo, né? Mas é difícil, principalmente o público jovem, né? Não sei se é a questão das mídias sociais, enfim, né? E que envolve também uma questão de ficar se comparando muito com a vida das outras pessoas, né? E eu acho que a gente acaba, talvez a gente perder um pouco dessa noção que você bem comentou aí da gente olhar para nós mesmos e ver se aquilo faz sentido para a gente, né? Eu acho que isso, acho que a gente acabou perdendo um pouco isso e a gente tem que tentar resgatar, né? Eu acho que, assim, muito bom seus comentários. E essa questão da liberdade, né, que você comentou, né, lá na aposentadoria, mas isso é uma construção que tem que ser feita ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que você vai, né, de uma hora para outra conquistar, né? E a dificuldade que a gente tem aqui é de fazer as pessoas entenderem, né, que é um processo, né, uma coisa de anos, né, para que a pessoa chegue lá na frente e tenha uma condição boa ali de qualidade de vida, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas têm um padrão de vida ao longo da sua vida ali laboral, né? E chega lá na frente, ela acaba perdendo qualidade de vida, porque ela não pensou nisso, né, de forma, entre aspas, um pouco mais racional, né, ao longo dessa jornada aí de vida de trabalho dela. Né? Então, eu achei bem interessante essa sua fala aí da questão do desejo. Né? A gente, acho que isso é inerente, a gente não tem como evitar, né? Mas acho que a gente tem que tentar trabalhar isso melhor, né? Refletir, ver se aquilo faz sentido, não, se eu tenho condição de atender aquele desejo, né? Para a gente poder também ter uma saúde mental de maior qualidade, ter menos ansiedade. A gente vive num mundo, né, assim, frenético, de muitas mudanças, muitos estímulos, né, para essa questão da ansiedade, né, e o fator financeiro é só mais um ingrediente, né, para esse contexto aí que a gente vive de muitas mudanças, né? Legal. E aqui, né, te ouvindo, eu vou pensando assim, quais são as emoções, né, que estão envolvidas? Porque quando a gente é mais jovem tem uma emoção muito de uma ansiedade por realizar. E aí, quando a gente se dá conta, quando a gente começa a perceber e lidar com as consequências, aí vira de fato um transtorno, uma ansiedade crônica, que tem a perda do sono, né, que já começa a impactar assim, na minha saúde física e depois na mental. E na aposentadoria, né, o que acaba acontecendo é a pessoa já passou por todas essas fases ali e de uma ruminação, sabe? Numa questão aí a gente fala de crenças, né? Aqui na psicologia a gente tem crenças que as pessoas, não sei como fala, de crenças limitantes, mas são crenças que traz ali um prejuízo na nossa forma de continuar pensando e viver. Então, por exemplo, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada certo na minha vida? Por que eu estou vivendo essa situação? Eu não mereço isso. E assim, essa forma de pensar, ela não é funcional para eu agir, né? Então, por isso que daí isso acaba surgindo outros tipos de transtornos, como uma depressão, né? Como uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, com a pessoa ficar com medo de tudo, apreensiva, e entre outros, né? Assim, transtornos emocionais, do humor, como a gente chama. E aí, quando saber, né? Porque daí acaba virando uma bola de neve. Tem estudos também que traz ali os impactos dessa preocupação financeira na minha produtividade do trabalho. Então, porque
pensa, tem ali, eu estou vivendo uma situação, eu estou perdendo sono, já está mexendo no meu sistema fisiológico do meu corpo, o qual eu não tenho controle, né, do meu mais instintivo, que é comer, dormir, se hidratar e ter movimento na vida, já está sendo impactado, e aí mais as emoções e mais os meus ambientes. Então, problemas de relacionamentos familiares, né, assim, entre os cônjuges, entre, né, com preocupação com o filho, preocupação com os pais. Então, a gente pega que todos, né, independente da sua constituição familiar, a questão financeira, quando chega nesse prejuízo, ela afeta todas as áreas da sua vida. E aí, no trabalho. Por que no trabalho? Que quando começa a mexer com o nosso fisiológico, começa a mexer com as nossas funções cognitivas. Então, o que seria isso? Memória, concentração, capacidade de tomar decisão. Então, sim, chega num momento como esse, eu não tenho condição de tomar decisões assertivas. Não tenho, porque o meu funcionamento está prejudicado. Então, o que aqui eu quero trazer é, assim, a saúde mental, ela é como eu gosto de trazer a metáfora do bolo. A gente não faz bolo só com ovos, porque se a gente, né, só ovos gera um omelete, um ovo mexido, né, é outra coisa. Então, o bolo, ele tem ali alguns ingredientes. A principal, 4 ingredientes básicos para a gente conseguir fazer um bolo simples: ovos, açúcar, açúcar não vou tirar o açúcar porque nem todo mundo tem açúcar. Ovos, farinha, qualquer tipo de farinha, um líquido, vamos dizer assim, pode ser com água, com leite e um fermento. Esses 4 elementos principais a gente consegue fazer um bolinho ali, mudando, né, o formato, mas a gente consegue. A saúde mental, ela também envolve mais que um elemento. Então, assim, não é só questão do que eu faço, mas tem o meu ambiente, tem as questões da minha genética, tem a forma que eu fui educado, por isso que eu falo que a educação financeira é um ponto muito importante, desde o início da nossa, né, vida. Então, tem genética, fisiologia, a forma que eu fui educado, que daí ali constitui as minhas crenças, a forma de eu pensar, a forma de eu agir, e também questões de personalidade. Então, envolve tudo, é o aspecto do ser humano de uma forma integrada, físico, né, bioquímico, porque o estresse, a maneira que eu estou lidando com a vida, eu falo que nosso corpo, ele é muito sábio, ele libera ali, que eu falo que é o combustível, né, ele libera hormônios que vai fazer ou a gente agir mais, ou a gente paralisar, ou despertar um sinal de alerta, né, opa, pera, e acontece até mesmo, né, que hoje está bastante em pauta, a questão do burnout, que é o esgotamento físico e mental. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso, tá? Pode falar, Ricardo. Você estava falando daquilo que a gente tem controle, do que não tem controle, e imagino que o comportamento seja a resposta do qual, né, a gente normalmente consegue controlar, né, de tudo aquilo que você falou. Que exercício que a gente pode ter para a gente saber o melhor comportamento de acordo com cada situação? Porque aí também a gente envolve a emoção do momento, né, com quem você está se relacionando, daquilo que você precisa responder. Então, tem também um ambiente, eu não sei na psicologia, mas pessoal, né, de como você se comporta em relação às outras pessoas, porque o seu comportamento nem sempre vai ser igual ao de outra pessoa, e às vezes a gente espera que o comportamento das outras pessoas sejam como o nosso, né? Então, que exercício seria bom para que a gente pudesse saber sempre a melhor forma de agir, para que tivesse o melhor comportamento? Assim. Perfeito. E aí, Ricardo, eu vou trazer para você, para a gente refletir se é o comportamento mesmo, tá? Vou trazer uma situação assim, eu estou querendo economizar, né? Eu quero economizar, salvar um dinheiro. Vamos usar assim, quero, né, guardar um dinheirinho, tá sobrando ali. E aí, eu tenho meus impulsos, eu tenho meus desejos. E eu amo comprar roupa. Amo comprar roupa. Aí, eu vou no shopping, no dia 30 de novembro,
promoção até, e eu encontro aquele vestido, né, aquele sapato, aquele que eu já estava desejando há muito tempo, que saiu de lá de X dividido por 4. Como que vai ser meu comportamento? O que você acha? Qual é a tendência? Tá 4 vezes mais barato. Acho que naturalmente a gente se deixaria levar, mas é justamente isso. Assim, se era uma decisão que eu já tinha tomado, uma coisa que eu já tinha embasado, como é que eu consigo controlar esse comportamento? Perfeito. Então, você vê, não é o comportamento, você trouxe, é a decisão. E a decisão está no nosso campo do pensamento. Então, o que a gente consegue, não é nem que a gente consegue controlar, porque às vezes o pensamento vem, mas a gente consegue fazer uma gestão dos nossos pensamentos. Porque se o pensamento não está muito embasado, a gente trabalha com técnicas, né, dentro da psicologia, então a gente tem lá o questionamento socrático, reestruturação de pensamento disfuncional, tem várias ferramentas, eu vou trazer aqui algumas para vocês, mas a gente precisa ter consciência. A gente precisa do pensamento, porque o ambiente ele vai influenciar, a emoção vai vir e eu vou agir. Né? Então, é o impulso. Eu quero, eu desejo, eu posso. Eu só estou guardando dinheiro, mas eu vou desviar. Então, o pensamento a gente precisa questionar. E aí aqui eu já vou, né, para as nossas dicas. Deixa eu só ver se eu passei tudo aqui, que eu tenho um roteirinho, porque eu falo que eu amo falar desse assunto. E eu gosto, né, de trazer ali de uma forma bem embasada. Então, só um ponto antes, é assim, quando vira patologia, né, essa questão do dinheiro e eu preciso, por que acaba acontecendo? Vira patologia porque falar do dinheiro não é algo que a gente fala com todo mundo e é pouco falado. E aí, qual é uma tendência que eu tenho? Além dessa disfunção, né, cognitiva, fisiológica, tudo mais, o meu comportar-se, eu acabo me isolando, eu acabo deixando de ir nos lugares, não só pelo jeito do dinheiro, mas porque vem sentimentos de vergonha, de frustração, de inadequação. Então, eu estou trazendo para a gente observar e observar as pessoas ao nosso redor. E aí que entra, né, num estágio como esse, é fundamental procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Por que eu falo ajuda psiquiátrica? É fundamental, né, é muito importante para a nossa regulação bioquímica. Né? Como eu falei, essas questões, essas preocupações, elas influenciam em tudo, né? Não é só na nossa mente, não é só na nossa forma de pensar, mas ela também está agindo ali na liberação hormonal, né? Um alto, elevado índice de adrenalina, cortisol e tudo mais. Então, eu preciso de uma ajuda para que eu tenha maior agilidade ali no meu tratamento e para que eu consiga poder voltar a pensar de uma maneira funcional para que o meu comportamento seja adequado com aquela vida que vale a pena para mim. Né? Então, muitas vezes, a psicoterapia, ela não dá conta. Dependendo do nível, né, como a gente fala, um maior transtorno, o transtorno que está mais influente com as questões financeiras é da ansiedade. Mas também temos altos índices de depressão. Né, por essas questões. Tem até uma questão aí, né, da questão dos jogos, né, que viram um transtorno, um vício em jogo, é a depressão que está impactando, que impacto financeiro. Então, esse é o ponto. E aí, né, partindo para a questão de como que a gente pode trabalhar tudo isso, eu quero trazer para vocês, primeiramente, as ferramentas que a gente... Deixa eu passar aqui. Então, primeiro, né, sendo o pensamento, a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Então, aquela perguntinha lá que eu fiz, eu preciso validar o meu desejo. Agora, o eu posso. O eu posso, essa é uma ferramenta muito rica. Então, o eu posso, eu vou colocar assim, qual é o valor? Dinheiro. Quanto tempo eu tenho? Que esforços que eu preciso fazer? Porque, infelizmente, a gente acaba fazendo muito ao contrário, né? Eu fiz isso, em algum momento da vida a gente fez isso. A gente gasta primeiro
E aí, depois que a gente precisa fazer, ralar de trabalhar. Ralar. E aí, o trabalho, ele já não é para atender os meus desejos e meus sonhos. O trabalho é para pagar uma dívida, que me gera preocupação, que eu não sei como eu vou fazer. E aí, se eu perder esse trabalho? Então, um ponto é a gente fazer essa reflexão do eu quero e eu posso. Acho que essa é a primeira ferramenta. Um outro ponto é a questão, né? A gente usa muito na conta até 10, respira, ou ao contrário, eu fiz, não pensei 2 vezes. Ó, vai ficar fácil para vocês pensar que é o pensamento que a gente precisa cuidar. Então, respira. Eu estou respirando, estou parando para pensar, estou parando para refletir. E aí vocês podem usar a técnica do eu quero, eu posso. Outra, eu não pensei 2 vezes. Não pensei 2 vezes é porque eu agi no piloto automático. E aquilo vai me trazer uma consequência. E o outro é o gerenciamento emocional. Então, assim, eu preciso aprender a lidar com as minhas frustrações, com os meus medos. É natural sentir isso. É natural. A gente evita esses sentimentos desconfortáveis, sabe? Essas emoções desconfortáveis. A gente não pode evitar. A gente não pode. Porque uma emoção é só uma emoção, tá ali. E um pensamento é só um pensamento. Agora, o pensamento com a emoção, com o comportamento, gerou consequência. Quando eu falo pensamento é só pensamento, ele não gera consequência. Se eu reestruturar minhas crenças, se eu ter uma consciência do que eu estou sentindo, do que eu posso, ele não vira comportamento, né? É só um pensamento. Eu falo assim, se eu ficar pensando que eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, meu trabalho que eu tenho hoje, é só um pensamento. Vai para o planejamento. Considera o que você tem, os seus esforços e o tempo. O tempo, ele é importante, vocês, né, trabalham com isso. O tempo é importante para a gente ter uma tranquilidade financeira. E aí, para isso, eu preciso fazer um gerenciamento emocional, né? E o gerenciamento emocional não é ignorando, é eu sentindo de fato. Quem está falando? Eu, a Isabel, desculpa. Legal, imagina. Mas dentro do que você está falando, aqui o que vem me ocorrendo, porque eu não sei se a gente sabota os nossos pensamentos ou os nossos pensamentos sabotam a gente, porque aí você entra naquela condição, ai gente, eu trabalho tanto, eu mereço isso. E aí você pensa de novo, eu tenho dinheiro para isso? Eu preciso disso agora? Mas vem sempre o pensamento e fala, ai, não, mas, poxa, né, faz tanto tempo que eu estou querendo isso, e aí você acaba fazendo. Eu não sei se isso é instintivo, sabe? Não, eu vou fazer porque eu mereço fazer. Sim. Né? Eu mereço ter isso. Perfeito, Isabel. Sim, é instintivo, né? Quando a gente vai para o impulso, é muito instintivo. Só que a gente tem, dividir, né? O nosso lado instintivo e o nosso lado racional. E aí o pensamento entra no lado racional. E é muito importante que você trouxe isso, porque o pensamento ele precisa ser materializado. E de que maneira que a gente consegue materializar? Coloca no papel. E aí eu trago uma outra recomendação aqui, né? Para você experimentar. Eu falo que não é dica. Dica às vezes só serve para mim, não serve para você. Mas a recomendação são ferramentas que a gente usa dentro dos processos e são testadas e funcionam. Se você se dispor a fazer, vai funcionar. Que é uma ferramenta que, inclusive, vem da área de gerencial, administrativa, e que a gente usa, né, na TCC, que é a ferramenta SMART. O que é a ferramenta SMART? É uma ferramenta para eu materializar ali, né, no sentido de planejar o meu desejo e o eu posso. Falar rapidamente, o S, né, o especificar. O que eu quero? Você lembra quando eu falei no começo, o que vale a pena para mim? Eu preciso ter claro, porque às vezes o que eu estou querendo não é porque vale a pena para mim. É porque eu estou dentro de um contexto, eu estou dentro de uma sociedade, eu estou dentro de um grupo. E
e eu quero, eu acho que eu quero. Então, quando eu especifico, eu tenho clareza daquilo que eu quero, de detalhado. Então, por exemplo, eu quero um carro. Que carro que é, que ano, que cor, que é isso, porque daí você vai tendo clareza do seu desejo e não desejo de outro. Não é só um carro. E aí tem, eu vou no M, tem o atingível, né? Tem o M, que é mensurar, que o mensurar vai estar muito relacionado com o tempo, eu já volto nele. Aí tem o atingível realizável. O atingível, eu gosto de trabalhar com ele muito assim, para que aquilo é importante para mim? Para quê? Que também vai fazer o diferencial ali se é um desejo meu ou se é desejo da demanda externa. Então, para quê? É trazer ali o propósito, que daí vai entrar, Isabel, na questão do eu mereço, né? Então, sim, você merece. Essa é uma crença muito positiva. Só que quando você distorce ela e eu mereço tudo sem refletir sobre o que é realizável ou atingível, aquilo pode ter grandes chances de gerar uma frustração, arrependimento, não era bem isso que eu queria, eu poderia ter feito outra escolha, entende? Então, o realizável ali é assim, para que aquilo é importante? Entrar mesmo no seu íntimo, né? Assim, para mim, o que isso vai me trazer de felicidade? O que isso vai fazer eu sentir? Por que isso vai ser importante para mim agora e no futuro? Aí o realizável é a gente unir o mensurar e o tempo. É a condição, né? Então, o realizável vai entrar ali. Hoje, eu posso, né? Hoje, o que eu tenho de condição? E daí, eu entro lá no mensurar. Ah, sei lá, comprar um carro. Hoje, eu não tenho nada. Hoje, a minha opção seria entrar no financiamento. E aí, qual os riscos desse financiamento? A parcela cabe no meu bolso, tá? Mas se eu perder esse emprego? Então, o que eu prefiro fazer? Aí, né, no financiamento, quantas vezes esse carro vai me custar mais? Ele vai custar de verdade o carro, meu sonho? Não, ele vai custar mais do que o meu sonho. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu posso, sei lá, fazer no plano, tá, é realizável, eu quero, eu posso, mas eu posso esperar um ano. Então, durante um ano, eu vou guardar. Né? Aqui eu estou trazendo bem um dado hipotético, mas é muito particular, que eu quero trazer para vocês que é particular. Mas o primeiro, especifique, tenha clareza daquilo e bem detalhado, que isso vai fazer você se conectar com o que é realizável, para que aquilo é importante para você. Qual é o propósito daquilo na sua vida? Quais são os motivos? Eu gosto de falar muito de motivação, mas a motivação é assim, quais são os motivos para eu agir? Aquilo que eu desejo, o que vai me dar motivo para eu agir, para eu fazer de uma maneira leve, de uma maneira consciente. Aí depois eu uno aquela tríade ali entre, né, o atingível, o tempo e o mensurável. E o mensurável eu vou etapa a etapa. Ó, eu olho o que eu tenho hoje, eu olho o que eu consigo, eu olho o que eu quero, e tudo bem, não estou dizendo aqui que de repente não precisa fazer, né, um financiamento, não sei, é muito particular. Aquilo que vai tirar meu sono? Qual é o contexto que eu estou hoje? Vai impactar na minha família? Vai impactar em outras coisas que eu quero fazer? Porque a gente não deseja só uma coisa. A gente deseja muitas coisas ao mesmo tempo. Qual que é a prioridade desse desejo? E aí, trabalhar com, né, as nossas limitações, que daí que eu falo que daí entra as emoções, fazer um bom gerenciamento, isso a terapia ajuda muito, né, até essa ampliação. Então, assim, tomar cuidado para não tomar decisões que vai impactar no seu raciocínio, na sua memória, concentração, atenção, no seu corpo, fisiologia, né, e também nas áreas da sua vida. Faz sentido? Sim, sim. Eu falei isso porque eu tô com um problema na cervical, né? Na coluna cervical. Aí eu tenho um sofá na minha casa. Aí eu pensei assim, não, esse sofá tá me dando muita dor no corpo. Realmente me dá. Preciso de um sofá novo. E aí o que eu fiz? Comecei a procurar um sofá novo. Fui lá, comprei o sofá. E o sofá tá lá em casa, os dois.
agora eu faço o quê com o outro? Então, isso me causou um problema. Assim, se eu tivesse parado, se eu tivesse pensado, se eu tivesse... Realmente, é o sofá que está me causando isso? Ou eu tenho que primeiro, né, tratar o que eu tenho? Não, eu já fui pelo mais fácil, porque eu já estava querendo um sofá. Sim. Então, eu me sabotei, né? Eu entendi isso. Que eu me sabotei. Eu fui lá pela emoção, ai, que lindo, o sofá tá lá na sala, agora eu tô com 2, com um problemão, o que eu vou fazer com o outro? Sim, né? E você foi pela emoção, e você foi por um sistema que também é distorcido da gente tomar decisão, que é a causalidade. Então, assim, a gente fala, não tem uma única causa, nem para os nossos problemas, nem para as nossas soluções, mas a gente tem correlações. Então, é exatamente esse processo que você fez, né, da gente questionar. Então, assim, isso está causando isso? Não. Não. Então, a gente ampliar, o que a gente fala é ampliar o nosso repertório, né, de pensamento, Então, tá, o que de fato, o que pode estar... E elencar. E aí a gente faz uma lista, a gente trabalha muito com lista, diante daquele que também é muito interessante que tem no sistema de gestão, que a gente fala que tem o Ishikawa, que é a espinha de peixe, que você vai escrevendo, né? Tem um problema raiz e você vai escrevendo quais são todas as outras causas, que eu também uso bastante isso para minha vida e também em processos terapêuticos. Então, isso é o problema. Coloca todas as causas, não existe só uma. E aí a gente trabalha no sistema de priorização. Então, tá, tudo isso pode estar, né, causando esse problema. Então, como que a gente vai priorizar? E aí a gente começa por uma escala daquilo que está trazendo mais prejuízo para o menor prejuízo. Né? Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, agradeço, né, pelo seu exemplo. Então, assim, né, problema na cervical. Quais são todas as causas? Como que está na questão de fortalecimento da atividade física, médico, sofá, cadeira de trabalho, onde eu passo a maior parte do tempo. Olha quanta coisa que tem, né? Então, e aí isso te amplia a consciência para você tomar uma decisão mais assertiva. Sim. Obrigada, viu? Imagina. O que eu sei é que alguém vai ganhar um sofá. Letícia, e como que eu faço para salvar um pouquinho do meu dinheiro, hein? No dia a dia? Como que a gente faz aí para tentar salvar um pouquinho, por exemplo, para pôr na previdência, para eu, né, para tentar ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Qual que é o... Nossa, você está trazendo perguntas muito ricas, né? Assim, do aspecto que a gente trabalha, né, na clínica. E aí, Kleber, eu trago assim: a gente só muda aquilo que a gente sabe. Então, assim, não tem como a gente querer uma mudança se eu não tenho consciência do que é. Então, nesse aspecto financeiro, o primeiro passo é liste todas as suas entradas e todas as suas saídas. Então, fazer uma lista de tudo que eu ganho, né, dentro de um mês, e tudo que eu gasto. E dentro desses gastos, e aí, né, vocês que são da área financeira vão saber, né, tem muito mais experiência que eu, mas assim, é o modelo prático que eu uso para a pessoa começar a refletir sobre isso, e eu faço orientações, né, eu faço indicações de outros profissionais, essa questão de saúde, psiquiatra, nutricionista, personal, educador físico, e também, né, vai buscar um auxílio, né, de uma orientação financeira com pessoas mais capacitadas. Mas, basicamente, dentro da psicologia, eu só mudo aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa visão. Então, não tem como eu querer guardar dinheiro se eu não sei como que está a minha realidade hoje. Então, eu preciso anotar todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. Dentro das saídas, e aí o que entra, né? A gente fala hoje de renda variável, tudo o que é fixo, né? O que é fixo e o que é variável daquilo que entra. E na saída, eu também, o que é fixo? Então, por exemplo, eu moro de aluguel. Então, aquilo é fixo, não tem como eu mexer. Cartão de crédito, né? As pessoas às vezes gastam, né? Usa cartão
e não tem a classificação. Faça a classificação para onde está indo o seu dinheiro do cartão de crédito. É alimentação, transporte, saúde, né? Assim, os básicos, os meios básicos que a gente precisa do dinheiro para viver. E aí eu consigo visualizar se o fixo, do fixo, eu consigo salvar, eu consigo fazer uma reserva. E aí, às vezes, eu vou precisar mexer no que é variável. Então, na questão de uma saída, de viagens, enfim, ver o que é variável e pensando, tendo o Smart, isso é muito importante, porque do Smart eu vou ter ali, eu posso ter vários Smarts, né? Fazer para carro, para apartamento, para uma viagem, eu faço assim para comprar um sofá, como a Isabel trouxe, assim, para comprar um sofá, eu faço um Smart. Então, dei para usar. Para quê? Porque isso amplia a nossa consciência, me traz mais clareza do que eu quero, do que eu posso, e isso me gera consequências muito mais saudáveis, porque eu tenho mais clareza daquilo que eu estou desejando e do que eu posso. Então, acho que basicamente, para salvar, antes disso, eu preciso ver como que está a minha realidade, eu preciso ter clareza. E aí, recomendo, saindo aqui dessa live, desse vídeo, que você liste. Não tenha medo. Às vezes a situação não vai estar tão boa, mas eu só consigo mudar aquilo que eu sei. Se eu não sei como que está a minha situação, pensa, eu fico no campo do pensamento e o pensamento também me engana. Se eu não materializo, se eu não planejo, se eu não coloco no papel, se eu não visualizo com seriedade aquilo que eu estou pensando, vai correr um grande risco do que a Isabel trouxe. De eu achar, eu vou pela emoção. Eu acho que eu estou indo pelo pensamento, porque, não, eu preciso de um sofá, porque essa da minha coluna, eu preciso. Mas quais são as evidências, né? A gente usa muito. Quais são as evidências que de fato eu preciso para tratar esse problema? Ou para realizar esse plano? Quais são as evidências que apontam isso? Então, a gente precisa visualizar. Por isso que eu falo assim, que é muito bom, né? Que é um ponto que eu não tinha trazido. Vamos olhar. E aí, olhei. Nossa, tá crítico. Eu tenho elementos, né, para sair daquilo? Se eu não tenho, eu vou pedir ajuda. Eu peço de ajuda de quem? A uma pessoa que eu vejo que é bom naquela forma de lidar com dinheiro, ou uma pessoa, né? Esses dias uma amiga vai falar assim, olha, se eu tô querendo comprar um apartamento, né? Eu já passei por algumas experiências de comprar imóvel. Então, assim, que legal aprender, né? Ouvir, não é nem que você vai ter que vai fazer o que a pessoa está dizendo, mas você vai ouvir, você vai ampliar a sua informação, você vai, né, conseguir pensar de uma forma mais assertiva. Então, ir buscar ajuda, hoje em dia a gente tem internet com informações, só verifique de onde vem, né, validem de onde vem essa informação, porque também tem muito conteúdo que, infelizmente, ali, né, não tem uma referência, né, que é sustentada pela ciência ou por estudos, né, mais sérios. Então, assim, peça ajuda, vai buscar informação, né, e lembre-se, tendo sofrimento, trazendo prejuízos em uma ou mais áreas da sua vida, procura ajuda profissional, psicológica e psiquiátrica. Muito bom, muito bom. Vou abrir para pergunta aí, os demais, alguém tem alguma questão, algum ponto para colocar? Fique à vontade aí para falar. A gente tem uma página lá no nosso site que também tem uma planilhinha lá que dá para usar para fazer esse controle aí que a Letícia falou, que é super importante. Eu faço também no meu dia a dia, porque, né, a gente precisa saber como está acontecendo as coisas, né? Então, e isso acho que acaba ajudando, Letícia, na questão de você diminuir essa questão da ruminação, de você ficar pensando, sim, caramba, será que tá tudo em ordem? Será que, né, eu preciso tomar algum cuidado? Então, quando você joga isso ali na planilha, eu acho que dá uma aliviada também, você, sim, sabe a situação real ali que você está enfrentando e
e aí acho que dá mais clareza, né, para você tomar a decisão de forma mais acertada, né? Então, eu sei Sim. que às vezes é difícil, pessoal, muita gente não gosta de falar de dinheiro, falar, puta, pegar planilha, enfim, né? Mas acho que é importante ter um pouco de esforço e essa parte de finanças, assim, infelizmente, para quem gosta ou não gosta, não tem muito como fugir, né? Faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa saber onde está indo o nosso dinheiro, da onde está entrando, enfim, né? A gente precisa conhecer o nosso fluxo pessoal ali para a gente cuidar daquilo cada vez melhor. E lembrando, né, a gente tem também, só reforçando essas despesas fixas, mas a gente tem o variável ali que a gente pode trabalhar, né? Aquele variável, às vezes eu posso diminuir, eu posso dar um pouco mais de peso para um outro fator, então a gente consegue ir manobrando isso, né? E até de forma que a gente consiga guardar um pouquinho de dinheiro, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como você bem colocou aí, né? Uma hora pode estar sem emprego, enfim, a gente precisa pelo menos de uma reserva de emergência, algo do tipo aí para fazer frente a momentos mais delicados, né? Que a gente venha a ter aí durante a nossa caminhada. Perfeito. E falando assim, essas ferramentas que eu trouxe, né? Falei lá no começo a questão do sono. Então, eu costumo dizer assim, não leve para a cama o que você pode anotar no caderno. Então, assim, essa preocupação, né, o que o Kleber trouxe é comprovada. Se eu anoto, se eu vejo, eu já mitigo ali o meu pensamento para ficar ruminando, para ficar gerando uma preocupação. O que é a preocupação? É eu me preocupar pensando de algo que eu não sei o que vai acontecer. Mas quando eu anoto, quando eu uso essas ferramentas, né, que a gente trouxe, né, Smart, a planilha, né, de ganhos e gastos, quando eu anoto, eu tenho a visão e aí fica mais tranquilo do meu pensamento ser mais assertivo para tomar uma decisão. Porque se eu fico só pensando, embola tudo. A gente não tem uma capacidade, né? Nosso cérebro é analógico. A gente não tem uma capacidade de organizar todos os pensamentos aqui. Então, a gente anota, né? A gente anota, olha, observa, reflete, aponta caminhos. Se eu for por aqui, as possíveis consequências são essas são essas são essas. E aqui, minha mensagem final é assim, não deixem de sonhar. Porque a gente viu aqui que o problema não está nos nossos sonhos, mas está na forma que a gente pensa sobre ele, nas crenças que temos sobre eles, né, nas emoções que a gente sente e na forma que a gente tá, na forma que a gente se comporta. Então, não deixe de sonhar, mas traga a materialização desse sonho, use essas ferramentas, né? Olhem para ele, cuidem desse sonho com carinho, né? Planeje ele, e assim ele não vai se tornar um pesadelo. Ele se torna um pesadelo quando só fica aqui, ó, no campo, gerando uma preocupação sem que a gente tenha uma ação sobre ele. Muito bom. Muito bom. Excelente, Letícia. Bom, daria para a gente ficar aqui umas 5 horas falando sobre isso. Ó, o tempo voou. Letícia, eu queria agradecer aí a sua participação. Acho que trouxe muita informação, né? A gente vamos processar isso, mas acho que trouxe muita coisa que a gente precisa realmente parar para pensar, enfim, refletir, né? E a gente, né, procurar melhorar, né, nesses aspectos, né, tentar cuidar aí da impulsividade, né, da gente tentar parar para pensar, né, de forma racional. Isso, né, vai nos ajudar a ter mais concentração, menos ansiedade, enfim. Eu acho que essa parte financeira ela realmente afeta a nossa vida, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso vai repercutindo aí nas outras áreas da nossa vida, né? E a gente
a gente não consegue separar as coisas, né? A gente é um só, né? Então, vida no trabalho, vida familiar, né? A parte financeira, então acaba afetando todas as áreas da nossa vida e é fundamental a gente ter um olhar, um cuidado, né, com nós mesmos, né? A gente realmente fazer essa reflexão, será que isso realmente faz sentido para mim? Né? Eu acho que a gente se perdeu muito aí com a questão de ficar se comparando, né? Acho que as mídias sociais trouxe muito essa questão que eu estou vendo a vida do outro e a minha como tá. Ah, a pessoa está viajando, eu tenho que viajar também, enfim. E a gente acabou perdendo a nossa essência, né? O nosso olhar, e é isso eu acho que a gente precisa resgatar. E é isso, e desmistificando também, né, a psicologia, ela não precisa esperar o transtorno, né, a doença vir, mas também ela auxilia bastante nesse processo de prevenção, né, de ampliação de consciência, para tomar melhores decisões, para a realização dos meus planos, dos meus sonhos. Como eu disse, a psicologia está aí em prol para você viver uma vida que vale a pena, para você. Então, né, os processos, eles contribuem bastante para isso. Mesmo porque, quando a gente entra, né, numa situação de uma crise financeira, a própria crise financeira gera uma barreira para você se cuidar. Infelizmente, né, chega em determinado momento, assim, quando a gente fala do dinheiro, vira uma barreira. Porque daí eu já esgotei ali todas as minhas condições e eu, né, já não tenho nem elementos ali para me cuidar, para sair dessa. Então, olhem para vocês com carinho, olhem para os sonhos, né? Olhem para a vida de como tá e o que está valendo a pena, o que eu preciso fazer, e nos colocamos à disposição. Muito obrigado, Letícia. Foi ótimo esse bate-papo. Queria agradecer aí o seu tempo. E vamos fazendo outras parcerias aí. Eu acho que foi muito enriquecedor. A gente, né, trouxe um monte de temas aqui que eu acho que vai contribuir aí para a vida de muitas pessoas. Obrigado aí pela sua participação. Muito bom. Eu que agradeço. Tchau, Abração. tchau, gente. Tchau. Obrigada.